Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estou com um convidado muito especial. Estou muito feliz que ele aceitou o meu convite. Hoje estou aqui com Boran Júlio 1, o campeão mundial de barismo. Agora temos um campeão mundial brasileiro e é a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada eu por aceitar meu convite. Tá cheio aí de coisa, né? Agora tem muitos convites, muitos eventos, muita coisa depois do Mundial. Primeiro eu queria agradecer a Pasquale Máquinas, que fez isso acontecer. Muito obrigada, pessoal da Pasquale, que possibilitou que tenha o moedor, a máquina, ambos maravilhosos. E o Boran já fez aqui uns expressos, já regulou aqui o moinho, eu provando. Sou uma pessoa de sorte hoje, já tomei bons cafés, tomarei mais. Exatamente. Boran, vamos lá. Claro. Para quem não entende de campeonato, tá? De barismo, eu queria que você desse uma introdução assim, como que funciona e o que isso representa para o mercado de café. Claro. Eu acho que, se a gente colocar em termos bem básicos, é meio que uma mistura de concurso de Miss junto com as Olimpíadas, assim, né? Então é uma competição mundial que vai um representante de cada país. Esse ano foram 48 competidores. E é uma competição, basicamente, que acontece em 15 minutos. Você tem 15 minutos para se apresentar e servir 12 bebidas. São 4 juízes sensoriais e 3 juízes, 2 técnicos e um juiz principal. Então, basicamente, está servindo bebidas, apresentando um tema. As bebidas são com a máquina de expresso e o moinho, então, só para deixar bem claro que é uma competição de barista. Então, a gente serve 4 expressos, 4 bebidas com leite e 4 coquetéis com expresso sem álcool. Em quanto tempo? Em 15 minutos. 15 minutos. Tudo isso em 15 minutos. Realmente tem que ser tudo contado, todo movimento, tudo que se fala, né? Exato. Você disse a questão do concurso de Miss, né? Certo. Porque eu sempre falo que o campeonato, não sei se você vai concordar comigo, mas o campeonato, ele mostra que o café também é hospitalidade, Sim. né? Então não é só preparar o café, preparar um excelente café, mas também apresentá-los, né, diante aos juízes e que faça sentido todo o contexto da apresentação, né? Claro. Faz sentido isso? Com certeza. Eu acho que o grande objetivo final da competição mundial de barista é buscar um representante para a nossa indústria. Então, alguém que vai ter conhecimento suficiente sobre toda a cadeia produtiva, desde produção, torra, extração, e, além disso, trazer uma comunicação mais didática para o consumidor, por isso que existe essa questão de hospitalidade e serviço nessa competição. E outra coisa também, você falou essa questão de todo o processo. Faz muito sentido para mim, até quando eu dou curso de barista, assim, eu falo que o bom barista, ele não só faz um café muito bom, né? Ele precisa de entender toda a cadeia, porque se você não entende processamento, não entende de torra, você não sabe o que vai fazer com o café, né? Exato. Então, eu acredito que o campeonato é tudo isso, né? Sim, sim. E eu sou uma grande fã de campeonato. Eu adoro assistir campeonato, adoro participar no que eu digo na organização. Ainda não, mas tá anunciando aqui, já que talvez vai competir, né? Ah lá, será? Só se o Boran for meu coach. Aí podemos pensar. Antes de começar a preparar café, eu queria saber de você qual foi a sensação de trazer esse título para o Brasil pela primeira vez. A gente já teve baristas em boas colocações, né? Foi sexto. Com a Sílvia. Em 2006, eu acho. Silvia Magalhães, isso, né? Você, na última, ficou em sétimo, né? Exato. Que foi quase. E eu fiquei revoltada. Mandei mensagem pra Boran, era pra você estar no pódio, não foi? Enfim, mas a gente assistindo, a gente torce muito. É igual torcer pra time. Exato. Óbvio que é totalmente diferente, mas a gente tem os nossos favoritos, né? Claro. Mas tem muita coisa em jogo no campeonato, tudo muito bem pontuado, tem vários juízes
né? Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem como funciona a questão da apresentação do campeonato. São 3 juízes sensoriais que provam as bebidas. Tem o juiz técnico, tem o head judge, tem o sombra. Então, assim, tudo ali é pontuado, é escrito e é muita coisa para se avaliar, né? Exato. E me conta, então, essa questão de trazer esse título para a primeira vez aqui no Brasil. Como você se sente? Eu acho que a gente começa a entender um pouco depois desse título quão importante o título né, não só para o Brasil, mas também para a gente como profissional aqui de café especial no Brasil ainda mais. A gente entende que hoje a gente vira uma página em relação à imagem de café brasileiro, imagem dos profissionais brasileiros, e eu acho que isso é muito bom porque traz muito interesse de empresas internacionais que querem trabalhar com o Brasil agora, que desperta esse interesse de cada vez mais competir com cafés brasileiros. Pra você ter uma ideia, esse ano a gente foi a única equipe a usar café brasileiro, de 48 competidores. Nós fomos os únicos a ir para uma final com café brasileiro também. E eu acho que na história recente a gente é os únicos campeões de barista com café brasileiro. Então eu acho que isso traz uma percepção diferente. Hoje existem competidores em níveis nacionais de diversos países que agora têm um interesse enorme de estar trabalhando com cafés brasileiros em competição, e acho que o benefício vai ser enorme, não só para produtores, mas para os nossos baristas e para a nossa indústria aqui. Maravilha! Assim espero! Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu estava apresentando a Copa Barista no São Paulo Coffee Festival e eu comecei que dia foi o resultado? Foi no sábado? No dia 24, de sábado, né? E eu tinha acabado de chegar na Copa Barista. Oi, gente, só que eu já tava com a live no meu celular, vendo o resultado. E eu morrendo de nervoso, enquanto eu tinha que ir lá fazer a fila, né? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao São Paulo Coffee Festival. Certo. E vendo a live aqui. Eu falei, gente, desculpa, mas eu tô vendo aqui o resultado do Mundial. Vocês que lutem. E tava todo mundo na plateia com o celular ligado na live. Quando anunciou, parecia futebol. Eu juro. Olha, eu me arrepio, Bora. Sim. Imagina, um evento de café aqui. Tá todo mundo lá pra quê? Café, certo. Né? Aí tava todo mundo assistindo a live ali, esperando. Eu falei, gente, não tem como começar a Copa Barista antes de saber se o Moran vai ganhar ou não. E você era favorito já, porque a gente assistiu. Eu acordei 5h30 da manhã pra te assistir. Que era a diferença grande, né? Sim, de fuso horário. E quando anunciou que você era campeão, todo mundo levantou e parecia futebol, tipo... todo mundo gritando. Eu gritei no microfone, gente, desculpa. E eu, campeão mundial brasileiro! E todo mundo levantando, assim, olha, eu me arrepiei mesmo, porque foi muito emocionante. Aí, fui contar pra Kelly Stein. Eu falei, Kelly, depois de um tempo, a gente ganhou o Mundial. Aí ela, o quê? Ele não ficou em quinto? Eu falei, não, porque ela viu, acho que em sequência dos finalistas, os nomes. Sim. E ali ela passou rápido e não viu. Eu falei, não, a gente ganhou, o Moran ganhou. Ela parou, assim, começou a chorar. E quando ela começou a chorar, eu falei, gente, isso é a importância do café pra gente. Que a gente parou tudo ali pra ver o resultado e todo mundo tava esperando. Então, é muito emblemático até, né, a situação toda ali. Com certeza. E eu senti que depois ali mudou o mood do evento. Tava todo mundo assim, a gente é campeão, agora é campeão, todo mundo campeão. Legal. E foi isso, assim, todo mundo, a gente chegava no stand e falava, você viu? Bora ganhou. E não só isso, mas Moran ganhou o primeiro, né? Primeiro lugar de barismo, e também o irmão dele, Garan, ganhou o terceiro lugar de Brewers, né? Isso. Pra quem não sabe, o Brewers é a categoria de café coado, né? Exato. Então, ou seja, trouxemos dois troféus pra casa. Isso é Exato.
Não, foi inédito, assim, acho que é a primeira vez na história das competições que 2 irmãos vão para uma final. Exato. E ainda mais 2 finalistas brasileiras juntos, né? Mas isso também tem uma pressão em casa, hein? Com certeza. A pressão Demais. aumenta um pouco. Demais. Eu imagino que sim, mas também é muito bom para vocês, né, Sim. em relação a negócio. Vamos começar a fazer café? Vamos, com certeza. Porque quando a gente conversa tem que ter um cafezinho, né? Exato. Pra rolar a conversa. Ó o barulhinho. Você já tá testando bastante esse moedor também. Tô Legal. testando lá em casa, eu tô usando ele. Só tô usando ele, na verdade, né? Esse moedor, gente, ele tem um barulho, um som muito mais leve do que a grande maioria dos moedores. Não faz um ruído tão alto e isso é muito importante, porque, nossa, eu já peguei moedor que é muito barulhento. E esse daqui, ele é bem tranquilo pra moer. E o legal dele é que ele tem a moagem desde moagem fina a moagem grossa para coado. Então ele faz desde coado até a moagem fina de expresso. Então a escala de granulometria é bem grande. Isso é bem legal. Exato. Boran, você usou esse negocinho. Ele vai me matar, fala negocinho. Como é o nome desse distribuidor? Eles chamam de Autocomb, da Barista Hustle Tools. Não sei se você recorda, mas o Matt Perger é um competidor da Austrália, com muita fama, né? Ele desenvolveu vários acessórios incríveis para competição. Ele é o cara que trouxe o EK43 para as competições, que também é um moinho da Malgoni. E ele desenvolveu essa ferramenta de distribuição com as agulhas, que é algo que tem sido relativamente recente no nosso mundo de café. E traz uma consistência incrível, né? Ele foi generoso o suficiente de compartilhar esse equipamento com alguns competidores no Mundial. Foram em torno de 10 competidores. E, assim, no primeiro dia que a gente utilizou essa ferramenta, a gente já viu uma diferença enorme em termos de consistência de extração. Então, hoje, já faz parte do meu kit. Que legal. Então, faz sentido essa questão de fazer a distribuição depois que você coloca a moagem, o pó no porta-filtro e fazer a distribuição correta antes de compactar, né? Exato. Legal. Agora, o Boran está extraindo o expresso na Rocket com essas 2 bolinhas. Vocês estão vendo essa bolinha aí? Pois é. Conta um pouquinho mais sobre ela, Boran, e qual foi a estratégia que você usou no campeonato? Claro. Além do tema geral que a gente cria para a competição é principalmente uma plataforma muito importante para trazer inovação para o mercado. Então, a gente trabalhou com algumas técnicas de extração a gelado, né? Então, no caso, aqui a gente usa o acessório da Paragon, que é da empresa Nucleus Coffee Tools, que também é de um ex-campeão mundial, que é o Sasha. Da Austrália também. Da Austrália também. A Austrália tá que tá, hein, com os acessórios. Então, como vocês podem ver, o Paragon funciona em cima da xícara. A ideia é realmente trabalhar com temperaturas mais baixas durante o processo de extração para conservar mais complexidade no café. E no caso aqui, a gente altera completamente a textura, traz muito mais corpo, mais equilíbrio para a bebida. Legal. Você me falou antes da gente começar a gravar, e foi uma surpresa para mim. Eu conhecia o Paragon para café coado. Exato. Que é um pouquinho maior, a bolinha, né? Tem até uma... você pode, enfim, ter ele só, né? A bolinha ou o suporte para colocar a jarra, né? Na hora da extração. Sim. Aqui, essa bolinha, você me falou que é para expresso. Exato. Esse foi um lançamento também durante essa competição, então foi até uma questão meio confidencial, assim, ninguém podia conversar sobre isso. Foram poucos competidores que receberam o Paragon do Sasha para competir. E a gente teve essa sorte de poder estar desenvolvendo o produto desde o protótipo até essa versão final junto com eles, realmente para trazer uma experiência nova no expresso para os juízes. Eu já tô provando aqui, né, gente? Eu recebo café, a primeira coisa que eu faço é já provar. Para expresso faz muito sentido.
é muito mais fácil identificar as notas sensoriais do café expresso quando ele tá morno, certo. né? Eu sinto assim que é mais fácil identificar principalmente sabor, porque a temperatura, quando tá muito quente, você demora um pouquinho para você conseguir identificar mais fácil, né? Eu acho que aqui no caso do Paragon, uma coisa que a gente entendeu muito fácil desde o início que a gente começou a testar o Paragon foi a forma didática que ele transforma a extração e a experiência do espresso. Então, por exemplo, hoje aqui a gente está provando um Geisha, é um lote diferente, é o 809 do Panamá, mas a gente tem, assim, primeiro gole muito floral, Muito né? floral. Flor de laranjeira. Segundo gole começam a vir mais as frutas, Mais né? as frutas um pouco de fruta cítrica, fruta vermelha. E no final a gente tem um nítido chocolate amargo. Então eu acho que a facilidade que você traz para a experiência na xícara, para até mesmo um cliente que nunca tomou um expresso nesse padrão, abre muitas portas para consumidores novos também. Realmente. Eu tô impressionada, assim, porque é nítida a diferença quando você prova um expresso que tá muito quente. Sim. E um que já tá com uma temperatura mais branda, vamos dizer assim, para você conseguir sentir a complexidade das notas. E agora, você falou que você usou o Paragon coado pro leite. Pro leite. Qual foi a estratégia? Deixa eu só recapitular aqui para vocês entenderem. No campeonato de barismo, o barista tem que entregar um café expresso, uma bebida com leite, cappuccino, expresso e leite, e um coquetel sem álcool, com café e outros ingredientes, né? Certo. Para a bebida com leite, que é o cappuccino, qual foi a sua estratégia de leite? Claro. Então, como eu falei, a gente desenvolve um tema geral, mas a gente tenta trazer inovação em cada uma das bebidas para essa competição. Então, eu usei o Paragon na extração do expresso e eu queria aplicar técnicas de baixa temperatura em cada uma das minhas bebidas. Na questão do leite, a gente não usa o Paragon na extração dos expressos dos leite, porque ele diminui muito a temperatura do expresso para você adicionar o leite, e então traz um desequilíbrio de acidez na bebida. Só que, sabendo que leite vaporizado em alta temperatura tende a oxidar mais rápido e a gente começa a perder a qualidade do leite, né? Traz amargor, começa a ter uma textura mais quebradiça também. A ideia foi a gente dar esse choque térmico no leite também. Então eu vaporizo o leite a 58 graus e imediatamente eu passo numa esfera de Paragon também, o leite, para diminuir para 50 graus. Quando você separa o leite para fazer você vaporiza, separa já com a bolinha em outra pitcher. Com a esfera em outra pitcher. Entendi. Então com essa redução eu consigo preservar aquela doçura que você precisa de temperatura alta para quebrar os açúcares do leite e em seguida a gente consegue dar uma textura muito mais interessante para a bebida de leite. Interessante, deu vontade. Mas eu queria... Você falou uma coisa antes que passou aqui, você foi fazer café, foi experimentar, enfim. Sim. Sobre o café brasileiro. Certo. Qual foi o café brasileiro que você trouxe? Claro. Qual foi a sua estratégia para a bebida de expresso? Sim. Eu acho que hoje, com toda a experiência que a gente tem adquirido, com competições, e o objetivo maior sendo a gente aumentar a qualidade dos nossos cafés no Brasil, a gente aplicou uma técnica de secagem que é muito utilizada na América Central, que a gente fala que é uma secagem escura, né? Porque eles secam os cafés em salas escuras, sem luz solar e com controle de umidade e temperatura. E a gente aplicou isso para um varietal novo que também a gente estava produzindo na nossa fazenda, no sul de Minas, um Bourbon Rosa, e a gente aplicou as mesmas técnicas de fermentação e secagem desse Geisha. Então, o objetivo principal foi explicar para o público como essa conexão entre produtores consegue elevar cafés de outras origens também. Então, no caso, eu utilizo o Geisha 100% no expresso para mostrar um resultado final, que é o que a gente sonha, o que a gente quer chegar com cafés brasileiros. Na bebida de leite, eu já trago o Bourbon Rosa, eu blendo com o Geisha. Então o expresso foi só o Geisha. Exato. Na bebida com leite foi um blend do mesmo do expresso com o Bourbon Rosa. O Bourbon Rosa. Tá. Para trazer essa transição, e na bebida de assinatura eu uso 100% do Bourbon Rosa. Que legal. Para fazer o coquetel. Legal.
Eu provei hoje o Bourbon Rosa. Hoje tá um dia maravilhoso. Eu já tomei o Geisha que você usou, o Bourbon Rosa. Outro Geisha, esse Geisha também é do mesmo produtor, né? Exato. Que do seu Café do Mundial. Tudo muito delicioso. Outra coisa que eu fiquei muito intrigada no campeonato. Qual foi a sua estratégia para bebida, para o coquetel de assinatura? O coquetel de assinatura, pessoal, não pode ter álcool, tá? Porque a gente tem uma categoria só para bebidas com álcool, que é o Coffee and Good Spirits, que aí sim precisa ser feito 3 drinks com álcool, né? Com bebidas com spirits, bebidas alcoólicas, mas no barista o coquetel é sem álcool. Ou seja, eu acho ainda mais difícil sem álcool. Porque você precisa pensar em ingredientes que façam sentido, né, na bebida, no resultado. Como que você pensou isso? Hoje, com a mudança de regras em relação à avaliação sensorial das bebidas também, é importante que todos os competidores estudem muito bem as regras novas. Mas o objetivo da bebida de assinatura hoje mudou um pouco, né? Então, o objetivo da bebida de assinatura é você elevar o espresso que você está servindo para uma outra experiência sensorial. E, com isso, você precisa adicionar ingredientes. Então, a regra geral hoje, de estratégia que a gente faz na hora de desenvolver uma bebida, não é tipo, o meu espresso tem notas de amora, então vou colocar amora para realçar essas notas. Entendi. Não. A ideia é você trazer ingredientes diferentes para transformar a sua bebida e trazer nova experiência sensorial. Então, basicamente, colocando A mais B igual a C, né? Então, esse é o objetivo hoje do drink de assinatura. E também o drink de assinatura, ele tem que ter uma conexão com o seu tema geral hoje. Isso é muito importante. Tá. Quais foram os ingredientes que você usou no seu coquetel? Então, o nosso Bourbon Rosa, com esses novos processos de fermentação e secagem, trouxeram notas muito delicadas e interessantes. Então, para mim, ele tinha muita nota de mel e flor de laranjeira. Então, a gente queria elevar essa complexidade para uma nova experiência sensorial. Então, a gente utilizou primeiro um xarope de frutas, que a gente fez com cereja, pêssego e limão, para realçar as notas de fermentação, que trouxe uma nota mais cítrica para o café. Então, eu consegui realçar aquela flor de laranjeira para algo mais cítrico. Sim, mas é interessante que são frutas diferentes que elas se complementam, né? Exato. Não vai subir, assim, por exemplo, muito fruta vermelha, porque tem o pêssego e o limão ali para balancear, né? Sim, sim. E para a gente elevar um pouco o sabor do café também e trazer mais corpo para a bebida, a gente produziu um sacrum de café. Então, isso também é uma inovação em questão de sustentabilidade no mercado. Então, o sacrum ele é produzido como? Com a borra do café, do expresso, que eu extraí, eu misturo com açúcar, jogo um pouquinho de água e eu extraio o óleo remanescente da borra, para não desperdiçar o restante da borra. Isso traz uma concentração enorme de sabor daquele café que a gente não conseguiu extrair no expresso. Então é basicamente um xarope de café com açúcar, só que eu extraio bastante os óleos, que também vem da técnica de alta coquetelaria hoje. Mas aí já com a borra do café feito, então... Exato. É uma reutilização, né? É uma reutilização da borra. Genial! E faz com que tenha menos cafeína, não? Porque a maior parte fica na bebida, né? Exato. Já extrai um pouco da cafeína. Então, o objetivo de criar o sacrum com café é realmente extrair os óleos e trazer um pouco de doçura para a bebida. Gente, que curioso! Exato. Eu tô aqui assim... Então, isso transformou aquela nota de mel do meu expresso em uma nota mais achocolatada. Achocolatada, entendi. Por conta do café que trouxe uma doçura mais do café, né, em si, tá? Entendi. Gente... Aí, o terceiro ingrediente, eu fiz uma infusão de casca de frutas cítricas, então limão, laranja e toranja, junto com capim-limão. E isso trouxe uma nota bem refrescante de gengibre pro drink, que é completamente novo, né? Um sabor novo que não tem do café nem dos ingredientes. Não. Exato. Gente, que curioso. Gengibre é bem diferente. Sim. E aquilo, como não é o gengibre, vai trazer um pouco mais de delicadeza, né, para esse gengibre. Porque se bota um gengibre ali, mata tudo, né, basicamente. Muito interessante, nossa. É uma nova complexidade, né, para a bebida. Sim. E o objetivo
da bebida em si como a gente está usando técnicas de baixa temperatura, então era para fazer um drink refrescante. A gente estava na Grécia, super calor, assim, a gente estava sofrendo muito com o Era calor, verão, né? No Super verão um verãozão. Então sim. a gente tinha esse objetivo de trazer um drink refrescante e também trazendo técnicas de baixa temperatura no espresso. Então eu extraio os expressos antes e eu coloco num resfriador rápido, né? Tá, legal. O que você agora com o título mundial, assim, pensa em relação ao seu futuro profissional? Legal. Vai competir de novo? Se aposentou nas competições? Negócios? O que você agora está planejando? Claro. Eu acho que, assim, com o título mundial, você acaba tendo uma responsabilidade um pouco maior hoje, né? Então você não representa só mais o Brasil, né? A gente representa a indústria pelo menos pelo próximo ano. Então, principalmente agora são muitos seminários, são muitas palestras, são muitos eventos internacionais, que para mim é uma excelente oportunidade para eu estar mostrando os cafés brasileiros, os cafés da nossa produção, até mesmo cafés de produtores parceiros. Tem muitas fazendas vindo conversar com a gente. E também trabalhar um pouco mais dessa imagem do café brasileiro lá fora. Então, pelo menos pelos próximos 6 meses eu sei que eu vou estar só em viagens, né, e participando de feiras e participando de eventos com marcas também. E, obviamente, o outro objetivo é trazer mais essa cultura de café especial aqui no Brasil e realmente evoluir isso. A gente está em conversas com muitas marcas e empresas que querem desenvolver o mercado brasileiro. Eu tenho alguns objetivos pessoais também em relação a elevar um pouco o nível de profissionais aqui no Brasil, né? A gente quer começar um programa de mentoria sem custo para principalmente baristas que querem competir. Que legal. E baristas do público feminino mesmo. Tô dentro. Exato, baristas ainda mais do público feminino, que eu acho que precisa muito, né? trazer maior representação para o mercado. E eu acho que nada melhor do que o Brasil ainda hoje, que é o maior produtor, segundo maior consumidor e agora também o melhor país de cafés especiais no mundo. Então eu acho que a gente tem muitos sonhos aí para construir pela frente, né? A gente achou que muita coisa ia ser mais fácil, né? Depois que ganha o campeonato. Não. A gente está quase 4 anos, né? Só pensando nisso. Mas eu acho que agora tem projetos muito maiores do que eu, né? Muito maiores do que a minha marca e esse tipo de coisa. Agora uma pergunta aqui, aquelas, né? Agora deixar saia justa, o momento saia justa, mentira, mas existe os pontos muito positivos, mas também tem os negativos. Certo. E não tão negativo assim, mas, por exemplo, quando eu penso em começar a competir, me vem à cabeça assim, meu Deus, eu preciso de tempo para isso. Certo. Eu preciso de muito tempo de treino, porque a minha referência agora é você. E o que eu via via de você era muita dedicação e muito tempo de treino. Certo. O que o barista que está pensando em competir e chegar no nível de mundial, o que ele vai precisar deixar de lado? Sim. Bom, pelo menos assim, da minha experiência pessoal, eu praticamente não tinha vida pessoal, né? Pelos últimos 4 anos, né? Esquece vida pessoal, viu, gente? Café. Acho que eu tive 1 semana de férias nesses últimos 4 anos. Principalmente por causa dessa dedicação de competição. Mas assim, também é porque a gente queria um resultado acelerado, né? Hoje foram 4 anos para conseguir um título mundial. Hoje no mercado a gente vê baristas que estão há 7, 8, 9 anos competindo que ainda não conseguiram chegar nisso, né? Então sim, foi um resultado acelerado de certa forma, por isso que a gente se dedicou para isso. Dedicação para chegar em 4 anos. Sim. Recapitulando, o Boran, ele competiu e foi para mundial 3 vezes. 3 vezes. Isso. Então foram 4 anos onde ele conseguiu também ter, nas 2 primeiras, uma experiência, uma bagagem de mundial para conseguir chegar até, né, o título de campeão. Mas então, vida social zero. Vida social zero. Mas assim, de fato, uma coisa positiva é que as coisas vão ficando mais fáceis. Conforme você vai agregando experiências. Então, para esse mundial, principalmente, a gente teve o nacional em março e a gente teve 2 meses para se preparar.
se fosse há 2 anos atrás, 2 meses para se preparar, eu não teria nenhuma Impossível. chance, assim. Então, com certeza, a experiência ajuda, você vai conseguir conciliar melhor no seu tempo de treino, esse tipo de coisa, mas, assim, é realmente um caminho muito difícil, né? Eu treinava 10, 12 horas e ainda tinha que trabalhar depois, né? Então, equilibrar um pouco disso é realmente desafiador. Depende muito do seu objetivo e do seu sonho, né, em relação à competição mundial. É rotina de atleta, né? É rotina de atleta. E é principalmente a grande dificuldade dessa competição é que você tem uma margem de erro muito pequena. Então, por exemplo, se eu, sei lá, eu derrubo uma gota de café assim na minha xícara, isso já muda a percepção dos juízes em relação à sua apresentação. Sua bebida pode ser incrível, mas se você tem um errinho pequeno, isso vai afetar a percepção e vai afetar a sua avaliação. E afeta também, eu falo sempre sobre, eu que tô bastante no backstage, né, de campeonato, o bom é que se eu competir agora, eu sei de muita coisa que acontece. Exato. E uma das coisas que acontece é, por exemplo, essa gota, às vezes, que cai, desestabiliza o barista. Sim, sim. E aí eu chamo do famoso controle do caos. E a gente tem que estar muito preparado para isso, né? Exato. E eu vejo, eu também sou muito próxima do mundo do vinho. Eu tive a oportunidade de participar de duas apresentações de grandes sommeliers aqui para certificar internacionalmente. E é isso, assim, se eles... Um negocinho de... Às vezes o juiz... a pessoa que está na mesa pergunta qual é o enólogo do vinho que você está servindo. Às vezes, a pessoa sabe, mas no momento ela esquece. Exato. Só que aquele branco desestabiliza de um jeito que a pessoa já desaba. E aí a apresentação não finaliza do jeito que tem que finalizar. Como você treinou o seu emocional? Por que eu falo isso? Todo mundo, a primeira coisa é que quando todo mundo vê a sua apresentação, você tá muito estável. Você pode estar por dentro assim, não sei como você tá, super nervoso. Sim. Mas você tem uma postura e o jeito com que você apresenta e vai preparando, porque a gente tem que falar enquanto apresenta, porque afinal são só 15 minutos. Como é esse controle emocional e qual foi o seu grande, assim, você tem uma hack, por exemplo, alguma coisa que você usa para falar, se der errado eu continuo e tô do mesmo jeito? Sim. Eu acho que são muitos fatores, né, mas é um preparo mental muito grande. A gente teve treinamentos neurocognitivos, né, para ajudar um pouco nessa questão de absorção de conteúdo, de poder trabalhar as minhas duas mãos enquanto eu falo, estou olhando para outra coisa. Mas, assim, o controle emocional é muito importante para cada um encontrar a melhor forma de fazer esse trabalho, né? Então, comecei a fazer terapia depois que eu entrei em competição. Viu, gente? Terapia é essencial em qualquer coisa. Exato. Então, existe realmente esse investimento em você se conhecer um pouco melhor e entender como você vai performar nessas situações de estresse altíssimo, né? Então, eu pessoalmente, antes de entrar na competição, eu pego pelo menos uns 15 ou 20 minutos para me concentrar, fazer um trabalho de respiração. Antes de entrar, obviamente, tem um nervosismo enorme. Para você ter uma ideia, muitas coisas erradas acontecem. Assim, se eu começar a falar agora tudo que aconteceu de errado nesse Mundial... Sério? Não caótico. Adianta. É caótico. Eu falo, todo evento, tudo que você planejou muito, nada vai sair do jeito que você planejou. Então, você precisa ter esse controle realmente emocional para conseguir rebolar, vamos dizer assim, né? Sim. E não aparentar para o juiz, porque isso é um grande ponto, né? Acho que, obviamente, o mais importante é treino, né? Para você ter uma ideia, essa última rotina desse Mundial, provavelmente eu fiz umas 500 vezes. Pelo menos. 500 vezes. Então é para você realmente saber tudo o que está acontecendo naqueles 15 minutos. Eu tinha certeza do que estava acontecendo, eu sabia aonde podia errar, aonde não podia errar, aonde eu preciso cortar se eu estiver perdendo tempo. Entendi. Então realmente o treino ajuda muito, não só a você ter esse reflexo no dia, mas também para você ter essa segurança mental. Então você sabe, eu treinei 500 vezes, não tem como eu errar isso, não tem como eu
transparecer esse tipo de erro. Então, com certeza esse treino ajuda, mas obviamente esse preparo mental é muito importante. Para finalizar mesmo agora, finalizar, senão a gente consegue ficar aqui muito tempo conversando. Sim. Uma dica, se você pudesse dar uma dica só, que você já deu várias, na verdade, sim. Mas aqui, uma só, para quem quer competir, o que seria? Eu acho que a principal dica que eu posso dar é... Leia o regulamento. Aí eu coloco o Danilo Lodge aqui. Danilo Lodge. Não, o Danilo já fala isso o suficiente. Então não precisa, né? Eu acho que assim, é realmente definir muito bem qual que é o seu objetivo com a competição. Porque a competição não está aí só para ganhar, né? Então, de certa forma, uma coisa que a gente aprendeu nesse Mundial é que você não ganha só porque você quer ganhar. A competição mundial de barista, você é escolhido também para ser o vencedor. E se seus objetivos, além de competição, não se alinharem com o que o mercado quer hoje, você pode competir 15, 20 anos e você não vai ganhar. Então isso é muito importante, né? Para todo profissional, né? Qual que é o seu sonho? Aonde você quer chegar com essa competição? A gente tem competidores aí que estão há 15 anos competindo e não conseguem o título, né? E existe uma razão muito importante para isso, que é realmente qual que é o seu sonho maior em relação à indústria, o que você quer levar no mercado de café especial. Isso daí, ó, você só vê aqui neste canal. Exatamente. Esse conselho é só aqui neste canal. Borã, muito obrigada pelo seu tempo, por este café, por todos os cafés. Por ter a chance de provar o café que você levou, tanto o Geisha quanto o Bourbon Rosa, todos incríveis. Eu fico muito feliz, óbvio, porque a gente, né, assim, somos amigos e eu tava torcendo, independente para se fosse primeiro, segundo, terceiro lugar, eu ia comemorar do mesmo jeito, mas eu fico muito orgulhosa de ver que você chegou aonde você queria e que você é muito obstinado no que você quer e eu me vejo muito nisso, porque é isso, eu falo, eu vou começar, só que quando eu começo, eu vou até o fim. Exato. E o lance de ir até o fim, pra mim, eu vou deixar muitas coisas de lado. Certo. Então, mas pode ser que, né, esteja chegando a hora. É isso aí. Não sei, vou sentir. Mas muito obrigada também pelo seu conhecimento. É muito importante pra mim também estar aqui e aprender um pouco com você. Obrigada, Pasquale, por estar com a gente. Ela tá muito próxima de mim também, agora com o Borã, né? Eu tenho uma relação muito boa com a Pasquale, no entanto que quando eu falei, olha, vou entrevistar o Borã, eu acho que eles nem precisavam saber o que eu queria, eles já, tô dentro, vamos junto, porque é isso, a Pasquale, eles são muito queridos, fico muito feliz de trazer o Mahlkönig X54, que já é o meu queridinho, eu fui fazer um review, eu até falei no começo do review, gente, eu tô bem tendenciosa, porque eu tô usando ele em casa, ele é realmente muito bom. Eles trouxeram a Rocket, que é uma super máquina de café para casa. Esse combo aqui, para você que é uma pessoa que gosta de café e gosta de preparar bons cafés, você vai elevar um nível total, né? Completamente. Esse daqui é realmente o sonho de consumo para todo barista em casa. Exatamente. É isso, muito obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal, você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal para assistir mais vídeos como esse.